Aqui na Igreja Assembleia de Deus de Breu Branco, estamos aqui no encerramento da EBD e nós estudamos neste trimestre um assunto muito importante que falava sobre a raça humana, a origem e queda e redenção. E nós já estudamos 12 lições, hoje estaremos estudando a lição de número 13. Para nós é um prazer muito grande estar ao vivo, aos nossos irmãos que estão assistindo aí pelo Facebook, Instagram. E estou aqui na companhia do meu lado direito do presbítero Francisco, grande homem de Deus, meu lado esquerdo, o presbítero Gabriel. Estaremos aqui para comentar esse assunto de suma importância para nós, sobre o novo homem em Jesus Cristo. Amém? Amados, o nosso textuário está escrito assim: até que todos chegamos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Efésios capítulo 4, versículo 13. A verdade prática está escrito assim: a salvação em Jesus Cristo leva-nos à perfeição espiritual, moral e ética, porque Ele, embora Deus, foi o mais perfeito e completo dos seres humanos. Graças a Deus. Queridos, nós vamos fazer agora a leitura bíblica em classe, depois nós vamos orar. Mas eu convido a você que está ligado aí, que pega a sua Bíblia Sagrada e abra sua Bíblia no Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu João, capítulo de número 3, versículo de número 1 até o versículo de número 16. Vou repetir: abra a sua Bíblia, você que não tem a revista dos adultos, no capítulo 3, versículo 1 até o versículo 16. Quero convidar aqui o presbítero Gabriel para fazer a leitura bíblica em classe e depois estar orando, agradecendo a Deus. Presbítero Gabriel. Glória a Deus. Meus irmãos, na oportunidade eu quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus. Para mim é uma satisfação neste momento estar participando deste momento tão importante de estarmos aqui finalizando mais um trimestre da Escola Bíblica Dominical. Como o presbítero Ronilson já falou, iremos fazer a leitura bíblica em classe. Você aí com a sua família, na sua casa, pegue sua Bíblia, abra conosco, João capítulo 3, versículo 1 até o versículo 16, estaremos lendo esta palavra que tem como base da nossa lição nesta manhã. O versículo 1 diz assim: e havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter dito: necessário-vos é nascer de novo. O vento assopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nicodemos respondeu e disse-lhe: como pode ser isso? Jesus respondeu e disse-lhe: tu és mestre de Israel e não sabes isso? Na verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho. Se vos falei de coisas terrestres e não credes, como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do homem que está no céu.
E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Louvado seja o nome do Senhor. Oramos. Senhor Deus, graças te damos nesta manhã por mais esta oportunidade de estarmos aqui na tua casa, Senhor, diante da tua palavra. Que o Senhor continue nos direcionando nesta manhã, nos dando, Senhor da glória, a direção do teu Santo Espírito, e que possamos, ó Senhor, aprender mais e mais da tua palavra esta manhã. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus, em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Graças a Deus. Vamos dar continuidade. Como nós falamos que hoje é o encerramento, nós éramos, se não fosse essa pandemia, né, essa doença que está assolando, deixando medo no mundo inteiro, nós estaríamos aqui no Templo Central, no encerramento. Acredito o setor 1 estaria aqui e todas as congregações nas suas sedes, nas suas subsedes. Mas estamos aqui para transmitir ao vivo, ao seu coração, a mensagem de Jesus Cristo. Eu acredito que não só pessoas que são crentes, que são evangélicos, que estão assistindo, mas também você que ainda não aceitou Jesus Cristo como Salvador da sua alma, acredito também que você está assistindo, e Deus tem uma palavra poderosa a entregar ao seu coração aqui nesta manhã. E como nós estamos estudando, vamos estudar a lição de número 13, que é a última lição do trimestre, que vai falar sobre o novo homem em Cristo Jesus, o novo homem em Jesus Cristo. E o nosso Senhor Jesus, amados, trabalha com transformação de pessoas. O que interessa para Jesus é transformar o homem em uma nova criatura, tirar o homem do lamaçal do pecado e fazer ele uma nova criatura em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, amados, observamos aqui que Nicodemos era um homem muito importante, porque ele era um doutor da lei, ele era membro do Sinédrio, dos 71 membros do Sinédrio que existia, ele era um, e ele curiosamente foi ter com Jesus, porque ele sabia que Jesus estava curando as pessoas em Jerusalém, e a Bíblia diz que as pessoas viram os milagres que Jesus estava operando, e a palavra do Senhor diz que essas pessoas, eles creram em Jesus, eles acreditaram em Jesus, mas Jesus não acreditou nelas. Isso basicamente chamou a atenção de Nicodemos, um homem muito importante, um doutor da lei, e ele tinha acesso para entrar em qualquer estabelecimento religioso. Então ele foi ter com Jesus de noite, e nessa conversa entre ele e Jesus revela para ele e para nós um dos maiores mistérios que o Senhor Jesus queria transmitir para a humanidade, que não basta o homem ser uma pessoa, não basta o homem ter grande conhecimento, ter uma boa posição na sociedade, ter dinheiro, ter amigos. Se ele não nascer de novo, não pode entrar no reino do céu. Então isso que nós vamos falar aqui nesta manhã. Peço a você que fique conectado aí, não saia não, que Deus tem uma palavra poderosa para entregar para você aqui. Amém? Eu vou ler aqui a introdução para vocês. Está escrito assim: é possível alcançar a perfeição espiritual nesta vida? Uma pergunta. Do ponto de vista humano, não. Mas quando abrimos a Bíblia Sagrada, constatamos que tal perfeição
não somente é possível, como também desejável e requerida a todo aquele que professa o nome de Deus. Se vos valermos de nossas forças, jamais alcançaremos. Mas em Jesus Cristo, nossa velha natureza renasce para a vida eterna. Dessa forma, o ideal é que Deus estabelecera para o primeiro Adão, torna-se impossível o seu filho último Adão. Nesta última lição do trimestre, estudaremos o nascimento, a justificação, a santificação e a glorificação, e o novo homem em Cristo. Que o Espírito Santo nos ilumine nessa aula. Amém. Queridos, o primeiro tópico tem 3 subtópicos, né? Tem 4 subtópicos. O nascimento do novo homem. Presbítero Francisco, é possível um ser humano, com as suas próprias forças, conseguir a sua própria querer ser regenerado com suas próprias convicções, com as suas próprias forças? O homem consegue? Eu gostaria de cumprimentar o presbítero Ronilson, o presbítero Gabriel e todo o povo de Deus e amigos que está conectado na live nesta manhã para aprendermos um pouco mais acerca de Deus e nesse encerramento do trimestre. Respondendo aqui a pergunta do digno presbítero Ronilson, isso aí é uma das maiores investigações humanas com relação à transformação de um homem. E foi a maior aflição de Lutero no século XVI, né? Porque não existe nenhum método, nenhuma técnica, nenhum sistema humano que consiga transformar, regenerar e vivificar o espírito do ser humano. Paulo fala na sua carta aos Efésios, no capítulo 2, verso 1 e o versículo 2, que o homem está morto em pecado. Uma vez ele estando morto em pecado, não existe nenhum método e nenhuma tecnologia humana que pode transformar esse ser humano. Só existe um meio, e esse meio é Jesus de Nazaré. É pela sua fé você confiar que ele morreu na cruz do Calvário, se entregar a ele e deixar ele tomar as rédeas da vida. Então, respondendo a pergunta, não. Como método humano não existe. Tanto é que nós temos hoje muitas clínicas no Brasil e no mundo que quer reassociar o ser humano na sociedade, né? E a igreja como instituição, ela é a maior transformadora, digamos assim, de vidas, né? Jesus pela igreja para implantar no meio social. Porque você vê pessoas chegando na igreja com a sua vida moral, a sua vida ética, a sua vida espiritual totalmente abalada, e numa ótica humana essa pessoa não tem mais jeito para ela. No entanto, o Senhor Deus vai trabalhando na alma, no espírito, e a sociedade vai vendo que Jesus sim tem poder para transformar a vida do ser humano. Então, fora desse contexto, fora de Cristo, não tem como o homem ser transformado. Certo. Deixando claro para todos os nossos irmãos ouvintes que estão assistindo aí pelo Instagram, pelo Facebook, que nem todo mundo pode ser chamado de filho de Deus. Podemos chamar sim de criatura de Deus. Quem é, aqui no segundo subtópico, nascido de Deus? O que é ser nascido de Deus? Haja visto que Romanos, capítulo de número 5, versículo 23, diz que todos pecaram, capítulo 3, versículo 23, que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então nem toda a raça humana pode ser chamada de filho de Deus. Podemos se chamar sim de criatura de Deus. Então quem é o filho de Deus? Lá em Romanos diz, no capítulo 5, versículo de número 10, que nós éramos
inimigo de Deus. E nós somos reconciliados com Deus através da morte de Jesus Cristo. Presbítero Gabriel, a respeito de nascido de Deus, o que era que Jesus Cristo estava querendo transmitir para Nicodemos quando ele se referiu ser nascido de Deus? Glória a Deus. Meus irmãos, nascido de Deus, o comentador ele dá ênfase aqui na questão de isso implica aceitação da fé. Então, a partir do momento que nós, através de ouvirmos a palavra, o Espírito Santo trabalha no nosso coração, nós começamos a entender através da palavra que é necessário uma entrega do homem a Deus. A partir do momento que o Espírito Santo nos convence disso, que nós somos pecadores e que Jesus Cristo é a fonte regeneradora do ser humano, nós entendemos que Deus, através da sua palavra, Ele pode mudar esta situação e nos trazendo assim a consciência de que para ser Filho de Deus é necessário que nós nos entregamos ao Filho de Deus, que é Jesus Cristo de Nazaré, o aceitamos como nosso Senhor, como Paulo ele chega a dizer na sua carta aos Romanos, capítulo 1, versículo 1, que ele era escravo, e o escravo ele não tem vontade própria, o escravo ele faz a vontade do seu Senhor. Então, a partir do momento que nós nos entregamos a Cristo, nos tornamos escravo, temos que fazer o que? A vontade do nosso Senhor Jesus Cristo. É por isso que Paulo ele chega a te dizer que não era ele mais que vivia, mas era Cristo que vivia nele. Ou seja, ele não fazia mais as suas vontades, ele não andava pelas suas convicções, mas as decisões, as atitudes, o comportamento do apóstolo Paulo partiria da Bíblia Sagrada, da Palavra de Deus. Então, para sermos nascidos de Deus, é necessário que nós nos entregamos a Cristo e damos a Ele a devida honra, o devido louvor, a devida adoração. Louvado seja Deus. Presbítero Francisco, o povo que eu vi aí, nascido da água, era necessário que Nicodemos ouvisse, porque ele era um doutor, era um homem importante, mas ele não entendia o mistério de Deus. Interessante que um dia Jesus fez uma oração, ele disse: Pai, eu te agradeço porque o Senhor ocultou as coisas aos sábios e revelar-te aos teus pequenos. Ele era um grande homem, mas ele não entendia o mistério de Deus, e Jesus estava revelando para ele ali um grande mistério. Quando ele fala assim, nascido da água, sabemos, presbítero Francisco, que a água é o líquido mais precioso que existe, e a água ela serve não apenas para matar a sede do ser humano, mas também para tirar toda a sujeira de uma roupa. Olha, quando uma pessoa chega até Deus, como é que ela vem? Toda suja, fedida. Quando passa pela água, aqui a água é Jesus Cristo. Quando passa pela água, a água limpa, a água tira toda a sujeira, toda a mancha que tem. E acredito que Jesus estava querendo transmitir algo para Nicodemos aqui, na sua opinião. O que era que Jesus estava querendo dizer para ele? Na verdade, no Antigo Testamento, tinha alguns processos cerimoniais que identificava que Israel fazia parte do pacto com Deus. E dentre esses processos tinha a circuncisão, né, que foi primeiro estabelecido por Abraão, se eu não estiver equivocado, em Gênesis capítulo 17. E Deus, no Novo Testamento, ele vai utilizar a questão das águas até para dar uma ideia que uma pessoa, quando ela aceita Cristo como Salvador, ela vai se submeter também a algumas liturgias. E dentre essas liturgias está a questão do batismo, né? De nascer também das águas também, que aqui também dá uma referência. O que deve ficar bem claro é que o batismo nas águas em si não salva ninguém.
O batismo nas águas simplesmente identifica que eu já sou uma pessoa salva e que eu não vejo nenhum bloqueio, eu não vejo nenhum empecilho para que eu não possa me submeter a esse meio litúrgico, digamos assim, da igreja. Tanto é que Paulo... Só não cortando, é importante observar que a palavra de Deus diz assim: aquele que crê e for batizado será salvo. Mas não esquecendo que o batismo não está associado à salvação, porque senão o ladrão lá da cruz, ele não seria salvo, porque ele não foi batizado. Né? Verdade. Dando continuidade ao raciocínio. Tanto é que Paulo, lá em Atos capítulo 9, quando ele é convertido por Cristo, a Bíblia diz que ele vai passar pelo batismo. Não é? Ele vai passar pelo batismo porque ele, sendo um conhecedor do Antigo Testamento, ele sabia que existiam alguns ritos, e aqui a questão do batismo nas águas agora era uma nova ressignificação de alguns ritos cerimoniais do Antigo Testamento. No século XVI, as igrejas antiprotestantes, elas usavam o batismo de outra forma, que nós vamos tratar aqui na questão da justificação. Mas, a grosso modo, o batismo em si revela que eu já sou uma pessoa salva. Quando eu me submeto ao batismo, quando eu não vejo nenhum empecilho para mim me batizar, quando eu não vejo nenhum obstáculo para me descer as águas batismais, eu estou identificando que eu sou uma pessoa salva em Cristo. Tá? Então, a grosso modo, é isso. Glória a Deus. Presbítero Gabriel, regeneração, a palavra regeneração é a mesma coisa de nascer de novo, né? Mesma coisa. E quando ele fala assim, olha, nascido do Espírito Santo, o que era que Jesus queria falar isso para Nicodemo? Qual era o significado dessa palavra? Glória a Deus. Nascido do Espírito Santo, o comentador lhe dá ênfase na questão da regeneração, porque essa regeneração ela só é possível através da ação do Espírito Santo de Deus. Então, a partir do momento que o homem ele é salvo na pessoa bendita de Jesus Cristo, o Espírito Santo ele é quem faz esse processo da regeneração. É necessário que nós deixamos que o Espírito Santo age na nossa vida, porque é Ele que só o Espírito Santo é capaz de ir nos dando essas devidas orientações, que é Ele que cuida, é Ele que tem todo esse poder regenerador na vida do ser humano. Como o presbítero Francisco falou de início, respondendo a sua pergunta, não tem condições do homem se regenerar sozinho. É necessário que ouvimos a palavra, aceitamos a Cristo como nosso Salvador, e a partir daí o Espírito Santo de Deus ele entra na parte da regeneração do ser humano, é onde ele começa a trabalhar, e cabe a nós a cada dia nos entregarmos mais a Cristo, porque quanto mais chegarmos perto de Cristo, mais o Espírito Santo ele vai trabalhando na nossa vida, e nós vamos alcançando, vamos dizer assim, a estatura de um varão perfeito é só mesmo quando Cristo vier buscar a sua igreja. Mas a cada dia o Espírito Santo ele vai nos tornando mais parecido com Deus. As nossas atitudes, o nosso comportamento, a nossa maneira de viver na nossa vida diária. Porque eu acredito assim, o Evangelho é isso, é prática. É eu colocar isso na minha vida diária. Isso vai provar, porque eu só consigo provar que eu sou algo fazendo. Porque eu posso falar que sou um cristão, que sou regenerado, mas às vezes as minhas práticas, os meus comportamentos não condizem com aquilo que eu estou falando. Mas a partir do momento que as minhas atitudes, a minha maneira de viver, de conduzir a minha família, de tratar os meus irmãos, isso vai provar que o Espírito Santo de Deus está trabalhando a minha vida. Glória a Deus. Amados, quando uma pessoa entrega a sua vida na mão do Senhor Jesus Cristo, ele quando aceita Jesus, ele vem num contexto de injustiça e pecado. Então é necessário que Jesus entrega para essa pessoa uma nova identidade, um novo status, porque
ele vai ser julgado aqui pela sociedade, vai ter um tribunal de Deus aqui. E observamos que aqui no segundo tópico, nós estamos já no segundo tópico, que fala sobre a justificação do novo homem, e o primeiro subtópico, a inutilidade da justiça humana. Então, a salvação, se estivesse associada em obras sociais, como que seria, né, prefeito Francisco? Eu só fazendo aqui um adendo, me recordo que o senhor falou muito bem a questão da salvação, que eu tenho que revelar pelas obras também, né? Por mais que a minha salvação é pela fé, mas o meu dia a dia revela se eu sou santo, ou se eu levo uma vida regenerada ou não. Eu me lembro que no século XI, os chamados pré-reformadores, tinha um cidadão chamado Pedro Valdo, e nesse período só tinha duas comunidades. Uma das comunidades era a igreja antiprotestante da Constantinopla da época, e os chamados valdenses, que foi um pseudônimo dado a essa corrente chamada Pedro Valdo. Pedro Valdo era um comerciante que, indignado com a igreja da sua época, vendeu as suas posses e começou a pagar um tradutor para traduzir a Bíblia da época. E ele descobriu que, pela venda das indulgências, o ser humano nunca seria salvo. Narra que um dia pegaram um que era intitulado um valdense, porque só existia duas comunidades. O valdense hoje nós podemos intitular um cristão, um crente, não é? E pegaram um e colocaram ele na frente de um determinado líder e perguntaram se ele era um valdense. E ele disse que não era, porque ele negava com as práticas, não é? Então não tem como eu dizer que sou uma pessoa regenerada, que eu já nasci de novo, se o meu comportamento, até porque a Bíblia diz em Mateus 7:21, adiante, Mateus capítulo 7, que a gente vai conhecer a árvore pelo fruto. Então é um paradoxo muito grande, uma pessoa, ela se entregar ao Senhor, ela se inserir em determinado rol de membro, deixar Deus operar na vida dela. No entanto, o dia a dia, as obras e o comportamento não revela isso. Não revelando isso, eu sempre digo, presbítero Nísio, que o ser humano é o ser mais adaptável. Qualquer ser humano ele consegue se adaptar em qualquer meio cultural. Então é possível uma pessoa se inserir no meio cristão em determinada denominação, ele se contextualizar com a indumentária do local, com relação à roupa, à liturgia e tudo, e não ser um cristão. Porque ele consegue se adaptar. Então o que revela basicamente o novo nascimento não é simplesmente o estilo ou padrão indumentário de roupa que ele utiliza, mas sim o seu dia a dia, a sua prática, o seu comportamento, como ele trata o seu semelhante, como ele vive na escola, como ele vive, qual é o seu comportamento na faculdade, no trabalho. Isso sim vai revelar um verdadeiro cristão. É aquilo que a mulher diz: esse homem aí é um santo homem de Deus, pela postura e pelo comportamento dele. Só para acrescentar aí, Mateus capítulo de número 5, versículo número 16, está escrito assim: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam vossas boas obras e glorifique vosso Pai que está no céu. Presbítero Gabriel, Cornélio era um homem piedoso, né? Ele dava as suas ofertas, chegava no céu e chegava até o céu, né? As ofertas dele. Mas faltava uma coisa para ele, né? Nascer de novo. Quando a Bíblia fala assim, quando a lição está dizendo assim: nossa obra, ainda que boas e aparentemente meritórias, não nos salva nem nos justifica diante de Deus. Nesse caso, o que é então que nos justifica diante de Deus, presbítero? Interessante o senhor lembrou aí de Cornélio, né? E a gente vai comentando e o Espírito Santo vai nos fazendo lembrar de algo. O senhor lembrou aí de Cornélio,
que era um homem que até orava, piedoso, orava, ele tinha um relacionamento muito bom com a família. É tanto que quando Jesus revela a Pedro a situação dele, ele reúne toda a sua família. Quando Pedro chega, ele está com a sua família reunida, né, e os seus amigos. Mas Cristo achou por bem, não, você é um homem bom, piedoso, dá esmola, mas você precisa se converter ao Evangelho. E é tanto que Jesus ele revela a Pedro, e ele revela a Cornélio onde Pedro está. Cornélio manda chamar Pedro. A princípio mostra uma certa resistência, mas porque ainda tem essa questão, o homem em si, ele acha que o outro ser humano, talvez ele não seja merecedor da salvação. E se nós não atentarmos para isso, agimos com certo egoísmo. Mas o ser humano, independente das práticas dele, ele também é um ser que precisa de salvação. E se nós já temos esse entendimento que é Cristo que regenera, que é Cristo que salva, o nosso dever, a nossa missão é também chegar e levar as boas novas de salvação a ele. E é tanto que Pedro, ele entende isso, e ele vai, e ele chega lá, e o Senhor faz uma obra maravilhosa na casa daquele cidadão. Então, não tem possibilidade de sermos justificados se não for através de Cristo Jesus, através da leitura da palavra, porque também, como o presbítero Francisco Santo enfatizou, a questão da pessoa estar no local, se adaptar, mas ele não ser verdadeiramente aquilo que o local ali quer transmitir. E então nós percebemos hoje uma questão da deficiência da leitura bíblica. E a palavra diz que o povo ele errava por faltar-lhes conhecimento. Conhecimento de quê? De Deus. E às vezes as pessoas eles pensam que a leitura bíblica, a oração, a prática devocional do ser humano é só para quem está à frente dos trabalhos, para quem exerce o ministério da pregação, para quem exerce o ministério da liderança. E ao contrário, eu acredito que a partir do momento que aceitamos a Cristo, é dever de todos ter o acesso à palavra, a leitura da palavra, porque só a partir da leitura bíblica que nós vamos nos enquadrando naquilo que Cristo quer que nós sejamos. Então a justificação também, eu acredito que faz parte disso, uma vida diária de leitura, oração, uma vida devocional levada a séria com Cristo. Temos que ler Bíblia, temos que orar, temos que fazer o nosso papel como cristão. Porque nós observamos que a partir do momento que Deus chama a nação de Israel, eles são punidos em algumas vezes, não é porque Deus era ruim, ou é ruim. Deus punia eles porque Deus estabeleceu uma forma deles viver, e o pecado falava mais forte, e eles acabavam desviando-se daquilo que Deus tinha estabelecido. Então a punição vinha automática, vamos dizer. Então nós também não